Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular 2. Essa é a aula de número 37 e hoje nós vamos fazer uma introdução a serviços, que são o conceito de services no Angular 2. Se a gente voltar lá no início do curso, se não me engano foi na aula 7, a gente viu uma pequena introdução sobre serviços. De uma maneira mais popular, podemos falar que serviços são classes que são responsáveis por buscar dados do servidor e enviar dados ao servidor. Então, no nosso componente, geralmente a gente não coloca nenhuma lógica de preciso buscar dado no servidor. O que a gente faz é pedir para a classe serviço fazer isso para a gente e a mesma retorna os dados para que eles possam ser mostrados pelo componente. Só que os serviços vão muito mais além disso, eles não são apenas classes onde nós vamos ter código para poder fazer CRUD, ou seja, ter métodos para buscar dados, para criar dados, para fazer update, para fazer delete no servidor. Os serviços, eles também são muito úteis para a gente não repetir código na nossa aplicação. Digamos que nós tenhamos 3 componentes. Esses 3 componentes, como vocês podem ver aí no slide, nós temos um componente que tem o manipular dados e todos os 3 componentes têm um método fazer alguma coisa. Nós estamos repetindo o código na nossa aplicação, o que não é legal. Então, o que nós podemos fazer para evitar isso? Imagina que no futuro a gente tenha que dar manutenção nesse método fazer alguma coisa e nesse caso a gente vai ter que mudar em 3 lugares. Esse é o conceito do DRY, que é o Don't Repeat Yourself, ou seja, não repita você mesmo, né? Não repita código na sua aplicação. Para isso, nós podemos então criar classes de serviço, onde nós vamos pegar essas informações que são comuns a essas classes, esses métodos, e nós vamos trazer esses métodos para essa classe de serviço, que é simplesmente uma nova classe. E além disso, já que os nossos componentes precisam utilizar esses métodos, nós vamos fornecer essa lógica de negócio e evitar o código duplicado, fornecendo esse código para os componentes. Então, é para isso também que a gente usa classes de serviço. E além de não ter repetição de código, o ideal é também que toda a lógica de negócio da aplicação fique nas classes de serviços. Ou seja, os componentes eles têm que ser responsáveis somente por pegar o dado e mostrar o dado na tela. Ou seja, é apenas iteração da tela com o usuário. Qualquer outra manipulação de dado que seja lógica de negócio da aplicação, o ideal é que ela fique na classe de serviço. Isso para o Angular e também para qualquer outra linguagem de programação ou framework que a gente for utilizar. Isso facilita muito dar manutenção e facilita muito também se a gente tiver que no futuro migrar essa aplicação para alguma outra tecnologia. Assim, toda a parte da lógica de negócio, ou seja, o coração da aplicação, o cérebro, vai estar nas classes de serviços e não no componente em si, que é a parte mais focada do framework. E é claro, além disso, além de ter a parte de lógica de negócio, nós também podemos ter classes utilitárias. É bem comum nos projetos nós termos classes utilitárias que vão ter ali métodos utilitários, métodos de formatação, métodos para você obter tradução, enfim. A gente também pode utilizar classes de serviço para isso. Apenas a nível de exemplo para vocês, eu tenho aqui um pequeno projeto de exemplo que é um Pokédex feito com Angular 2. Aqui nesse Pokédex eu tenho basicamente 2 classes de serviços. Eu tenho uma classe que é utilitária. Então, por exemplo, esse Pokédex utiliza a API do PokeAPI para poder obter os dados. Então, às vezes os objetos não vêm com ID, mas eu tenho a URL, o link, e aqui no final vem o número que é o ID. Então, eu criei um método para poder obter o ID da URL, que simplesmente vai fazer o replace aqui para obter somente o número. Outro método utilitário, para ver se um array contém algum objeto cujo nome
é o que foi passado por parâmetro. E as outras classes vão utilizar esses métodos. Então a aplicação inteira pode utilizar essa classe aqui. Eu posso colocar, por exemplo, variáveis também, como uma espécie de constantes ou valores que vão ajudar a aplicação. Aqui eu tenho um outro componente onde eu tenho várias informações aqui, que é simplesmente manipulação de dados. O que eu poderia fazer? Eu poderia pegar todas essas informações e passar para uma classe de serviço, porque ia deixar um código bem mais limpo e bem melhor. Então essa é uma melhoria que eu conseguiria fazer nessa classe. Pegar toda essa lógica de negócio aqui, onde eu estou extraindo informação, porque essas informações não são pertinentes ao componente C, mas são a parte de manipulação de dados. E eu poderia simplesmente passar isso para uma outra classe de serviço. A terceira utilidade, que é a mais popular, é uma classe para a gente poder fazer CRUD. Nesse caso, a gente utiliza o objeto, a classe HTTP do Angular 2, bem semelhante ao que nós tínhamos no Angular 1, para poder fazer conexão com o servidor. Essa parte de servidor ainda não vou falar nesse módulo, a gente vai ter um outro módulo somente para trabalhar com esse método HTTP, trabalhar com promises e também com observables. Essa aula foi apenas uma aula um pouco mais teórica. Na próxima aula a gente já vai começar a colocar a mão no código novamente. E só para deixar pronto, aqui no workspace do curso de Angular 2, eu criei um novo projeto, que é esse projeto _05-serviços, que é onde nós vamos colocar todo o código fonte desse módulo. O que eu fiz foi, dentro do meu workspace, com o Angular CLI, ng de new para criar um novo projeto, _serviços, e pronto, é gerado o projeto do jeito que está aqui, já também utilizando a última versão disponível do Angular CLI. Essa então foi apenas uma aula teórica, e no decorrer das próximas aulas desse módulo, nós vamos aprender como criar e utilizar serviços, a parte de injeção de dependência, a questão sobre serviços e escopos, questão de ter apenas uma instância do serviço para toda a aplicação e várias instâncias, utilizar serviços dentro de serviços, enfim. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. Material de apoio também está disponível lá no portal loiane.training. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!